Olá, pessoal! A gente vai começar aqui o nosso estudo de língua portuguesa a partir da prova da VUNESP. Eu vou explicar como que é mais eficiente você estudar por prova para ver se você consegue compreender qual é exatamente a filosofia do concurso público. É o seguinte, se eu pegar o programa que a gente tem hoje disponível no nosso edital, né, o que tem esse programa? Ele tem a parte de interpretação, que aparentemente é pouca coisa, aparentemente. Tem a parte gramatical, que aparentemente é mais completa, certo? Então, é essa a disposição que você tem. Ocorre que, se você colocar a lupa do professor, né, a gente acompanha essas provas todos os meses, etc., que trabalha toda semana praticamente com os mesmos assuntos, o que acontece? Observando as provas mais recentes da VUNESP, você vai notar uma concentração maior, cada vez mais, de questões de interpretação de texto no concurso público, por uma razão muito óbvia. Ah, porque interpretação é subjetivo? Não, não. Interpretação, gente, exige técnica. E nós estamos ficando muito crus em interpretação de texto. Então, os concursos têm cobrado mais interpretação, até para as pessoas saírem da mera alfabetização, não é? E passarem a ter uma noção de letramento, ou seja, de um entendimento do texto das suas partes. Então, eu acredito que seja essa a questão. Por exemplo, eu trouxe aqui uma prova de nível médio, a gente sempre começa dessa forma até ganhar corpo. Se você analisar essa prova, ela contém, olha só, vou mostrar para você, ela contém 15 questões de português, 15 questões de língua portuguesa, porque aqui já começa a 16ª com matemática, perfeito? Veja só, nós temos essa questão de interpretação que é de uma charge, que na VUNESP é bem tranquilo, nada demais, e na primeira parte da prova, a gente tem de questões de 1 a 5 só de interpretação. Então, o que eu tenho? Mais de 1/3 da prova é interpretação. Você tendo mais de 30% da prova com interpretação é muita coisa. Não dá para passar no concurso, gente, feito pela VUNESP, sem ter uma consciência de interpretação. E qual que é o problema da interpretação? As pessoas, quando começam a fazer prova para concurso, e eu quero explicar algumas dinâmicas de resolução de prova. Por exemplo, o aluno entra no local de prova. A primeira prova com que ele se depara assim que o fiscal dá a ordem de início é com a prova de língua portuguesa e ela possui um texto. Um texto, às vezes 2 textos, né? E qual que é o problema do texto? O texto coloca o cérebro numa rotina de movimento, numa rotina de produção. Então, você começa a trabalhar de forma rotineira, porque a cadência da pontuação faz com que isso aconteça. E imagina só, ainda mais as pessoas são mais ansiosas, elas chegam ao local de prova bastante tensas, não é? Quando o fiscal dá aquela ordem de início, é natural, tanto para o mais ansioso quanto para o menos, que haja alguma tensão mínima para eu começar a fazer minha prova. E à medida que eu começo essa cadência de leitura, conforme a pontuação, que começa a acontecer, eu começo a entrar num estado de relaxamento, tá? Imperceptível. Eu vou lendo, eu chego à primeira questão de interpretação. Quando eu chego à primeira questão de interpretação, a impressão que eu tenho é que eu preciso ler o texto novamente, porque parece que eu não guardei nada. Sim, a sua memória começa a não trabalhar direito. Por quê? Porque esses estados de tensão e de relaxamento, eles não comportaram, vamos dizer assim, um tempo para as coisas acontecerem. Eles acontecem em um tempo muito curto. Então não dá tempo de você processar tudo. E aí você começa a ler de novo. Você vai para outra questão, você lê um pouquinho mais, você tem dúvida entre 2 ou 3. Por que você tem dúvida? Porque você começa a não reter linguisticamente aquela informação. Não é? E vamos nos lembrar que a nossa memória afetiva só retém aquilo que nos interessa. E é muito comum em concurso a sensação de desconforto, e diante do desconforto, do medo, a gente trava um pouco, a gente não retém tudo que a gente se interessa. Um dia eu vi um aluno reclamando muito da prova de redação, como se fosse um grande sofrimento para ele. Eu dei um conselho, né? Falei de boa, enquanto perdurar esse pensamento, é melhor você não fazer. Por quê? Porque não vai dar certo. Vai gastar dinheiro à toa, não vai dar certo. Né? Você não tem memória afetiva para isso, não vai conseguir guardar nenhuma estrutura textual. E a mesma coisa acontece, gente, com a prova de português. Enquanto eu não crio afeto pelo português, nada vai acontecer.
nada de bom vai acontecer. É ruim essa notícia? Para alguns é, mas para outros é um clique. Opa, eu preciso amadurecer essa questão, tá? E como é que a gente cria memória afetiva? Quando aquilo traz algum retorno. Vamos lá. Se eu pegar o programa de português e começar a estudar esse programa do jeito que ele está, na teoria, eu vou ficar muito bom naqueles assuntos. Às vezes vou gostar da dinâmica do professor, etc. Mas o concurso tem tempo. Eu posso conseguir não entregar um resultado bom porque eu vou me tornar muito analítico. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que criar memória intelectual de prova. É a mesma coisa, gente, de pessoas que fazem exercício físico constantemente, ou que fazem ginástica, ou que estão em competição. São pessoas que criam memória corporal. A gente tem que criar memória intelectual em relação às provas. E só para, eu sei que eu tô demorando um pouquinho para começar, mas só para poder te provar isso, né, eu vou contar uma história muito rápida do Demétrio, do Demi, que passou em primeiro lugar na Receita Federal há alguns anos. Esse rapaz, infelizmente, não está entre nós, né, mas espero que esteja num bom plano. O que aconteceu com ele? No dia do concurso da ESAF, não é? O Demi, que tinha muito pouco tempo para estudar, tinha que estudar por meio de provas da ESAF, porque ele trabalhava, salvo engano, na Caixa Econômica, né? Não sei se essa informação, porque a gente às vezes atravessa uma história de um aluno com outro. Ele não tinha muito tempo para estudar. Quem trabalha no setor bancário sabe quanto é cobrado, mesmo sendo um setor bancário que tenha dinheiro público. Então, o pouco tempo que tinha, ele foi fazer exercício. Então, pegou muitos professores muito versados em exercícios da ESAF. E assim ia fazendo exercício. Chegou o dia do concurso, estava tendo uma obra na rua em que ficava o local onde ele fazia prova. A fiscalização da ESAF distribuiu, né, o protetor auricular para os alunos. O Demi estava tão acostumado de forma holística com a prova da ESAF, de analisar a prova da ESAF como um todo, que ele não percebeu o barulho e muito menos percebeu que havia sobre a mesa dele um protetor auricular para ele usar. Por quê? Porque já estava se sentindo em casa. É a mesma coisa de você dar as armas, né, e te colocar num terreno que você conhece. Só você sabe lutar, tá certo? Vamos nos lembrar, né, que aquela perseguição que houve aquele rapaz em Brasília, né, rapaz que assassinou algumas pessoas. Por que a polícia demorou muito? A polícia não conhecia a área, tinha todas as armas, mas não conhecia a área. O rapaz tinha as suas armas e conhecia muito bem aquele território. É essa questão que diferencia quem vai passar de quem não vai. Então, o que vai acontecer? Quando a gente começar a resolver provas, você vai sentir um desconforto? Vai, no início. É como adentrar uma mata que você não conhece. Adentrar um mar que você não conhece. Tá certo? Mas a gente vai devagar, dando os primeiros passos, dando as primeiras dicas. Com o tempo, você começa a perceber que mesmo a banca cobrando um pouquinho de cada assunto no edital, ela sempre cobra as mesmas coisas. Raramente ela muda. É claro que as primeiras provas você vai notar uma variação, olha que está cobrando de um jeito, cobrando de outro, porque é uma questão de estratégia minha enquanto professora, de fazer trabalhar com a variedade de cobrança. Depois eu começo a fazer a repetição. Pá, 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 pá. Começa a repetir. Memória intelectual formada, gente. E a memória intelectual é muito boa. Por quê? Porque você começa a notar resultado. E aí te dá uma ânsia, assim, muito expressiva de emoção, não é? Porque você começa a notar que as coisas estão dando certo. Olha, aquilo que não dava certo começa a acontecer. Eu mesmo me emociono porque é o relato que às vezes eu vejo dos alunos falando: não, olha, eu agora estou entendendo português. Não é português, ele está entendendo a prova dele, tá certo? E assim ele vai passar no concurso, tá bom? Beijão, eu vou começar então com as dicas de interpretação que eu prometi aqui, né? Desculpa o relato extenso, mas é para você entender que você precisa operar dentro do teu campo, tá? Vamos lá. Isso com todas as disciplinas, tá, gente? Não é só português, não. Olha só, eu vou, neste vídeo, trabalhar com interpretação de texto. O meu foco ir no campo da interpretação, da forma como o VUNESP pensa. Mesmo mexendo da forma como o VUNESP pensa, existe uma base, tá, gente? Quando a gente trabalha em interpretação, a gente mexe com as tipologias textuais, com os chamados tipos textuais. A VUNESP, é claro que eu vou passar por vários tipos aqui no curso, tá bom? Aqui no primeira turma, né? A gente está trabalhando primeira turma com português. Que agora o nosso portal só de língua portuguesa é o primeira turma. O turma de geração vai trabalhar com discursivas e o primeira turma com português. Pessoal, na parte de interpretação, a VUNESP gosta muito do assunto
vamos dizer assim, dissertação. É a maior parte dos textos dela. Então nós vamos pegar esta modalidade e vamos entender como que esta modalidade textual, ou este tipo textual, distribui seus assuntos, tá? Então, gente, uma dissertação pode, não é comum, mas ela pode ter título. Então eu vou reservar aqui que ela pode ter título. Dissertação sempre tem tese. Sempre. Aqui é o pode, aqui é o sempre, tá bom? Vamos lá. Se tem tese, tem argumento. Certo? Então tem os argumentos. Se tem os argumentos, nós temos a conclusão. Tudo bem? Então vejamos bem. Essas três partes aqui, elas são compulsórias, elas são obrigatórias no texto. O título é opcional, tá? Não precisa você guardar isso, assim, que é opcional, nada disso. Vamos lá. O que é a tese? Preste atenção aqui comigo, certo? A tese, gente, é o objetivo do texto. É o objetivo central do texto. Numa dissertação argumentativa, por exemplo, uma dissertação de opinião, ela corresponde também à primeira ideia, é a ideia principal do autor. É do autor do texto, naturalmente. Então, a tese é o objetivo. É muito comum, preste atenção, a gente localizar a tese no início do texto. Por quê? Por uma questão lógica. Quando a gente começa uma conversa, meio que as pessoas já sabem, 90% das nossas conversas, quando a gente abre a boca para falar de alguma coisa, a pessoa já sabe o que é. Tanto que às vezes quando tem briga, as pessoas falam o quê? E já até sei o que você vai falar. Entendeu? A gente começa assim. É claro que existe a parte lógica. Quando a pessoa está com medo, ela está mentindo, ela começa de trás para frente. Que aí perde-se a lógica e faz a inversão do discurso. Que é tanto que a pessoa pergunta aonde você quer chegar com esse assunto. Tá certo? Então só para você se centrar. Bom, passada a tese, gente, a tese, se o texto tem um objetivo, ele precisa ampliar este objetivo. Então, para que servem os argumentos? Os argumentos vão ampliar a tese. Eles vão trazer as chamadas ideias secundárias, tudo bem? Então, bacana. Não só vão ampliar a tese, como também vão defender a tese, vão defendê-la também, tá? E para esta defesa se tornar robusta, ou seja, se tornar forte, os argumentos podem ser uma opinião, seguidos de estratégias argumentativas, tá bom? Estratégias argumentativas. Então isso vai acontecer bastante, tá certo? Na composição do discurso, tá certo? O que são as estratégias argumentativas, Júnia? Gente, as estratégias argumentativas, por exemplo, eu tenho uma tese, então eu crio junto com a minha tese os meus argumentos, as minhas ideias que vão expandir aquela tese, que vão defender o meu ponto de vista. Eu vou escolher ideias para tentar te convencer, naturalmente, você que está lendo o meu discurso ou me ouvindo, não é? Só que às vezes as minhas ideias, o plano das ideias só puramente, ele pode se tornar o que nós chamamos, né, de mera ideia mesmo, tá? Pós-verdade, vamos dizer assim, quando uma pessoa te convence apenas pelas suas ideias, uma pós-verdade. As estratégias argumentativas são os meios de prova. Elas podem ser o quê? Podem ser exemplos, tá? Podem ser discursos de autoridade, tá certo? Podem ser exemplos, podem ser discursos de autoridade, podem ser números, ou seja, resultados de pesquisas, estatísticas, etc. Podem ser o quê? Informações históricas, elas podem ter o pé na história, a chamada história oficial, tá certo? Então, são vários, tá, gente? Por exemplo, eu tenho um livro de teoria da argumentação que ele tem mais de 52 estratégias de argumentação, 52 estratégias argumentativas, exatamente. Mais de 50, ou seja, 52 estratégias. Em que isso é usado para convencer, tá bom? Passou todo o discurso, trouxe a tese, ampliou a tese, o que aparece para nós? A conclusão. A conclusão é a confirmação da tese. A confirmação da tese. Também é o âmbito da solução da problemática. Então, solução da
problemática, certo? Então, essa é a estrutura. Júlia, e o título? Você não falou. Gente, o título é uma síntese do texto? Não, da tese. Olha que interessante. Essa estrutura aqui, para você que estuda em concurso público, você não pode se esquecer disso. Você pode sim se esquecer quando você assinalar o teu termo de nomeação, tá bom? Fora isso, não pode esquecer. Por quê? Porque todas as provas de concurso público vão usar essa estrutura. Todas as provas. Essa aqui é a base da interpretação de texto, que nós chamamos de interpretação macroestrutural. Todas as bancas usam interpretação macroestrutural, tá bom? Todas. Então, o que você vai ver é que, uma questão muito importante, tudo no texto conflui para provar a tese, até o título, porque se o título é a síntese da tese, ele te dá um caminho. A ideia principal, quando tem título, fica muito mais fácil. Você olha para o título, você sabe as palavras-chave que compõem a tese, tá bom? Certo? Então, é chamada estrutura macrotextual. Guardou isso para mim? Muito importante que você guarde, né? Assim seja, você memorizou. Agora venha cá, vou apagar tudo, tá? Que eu vou te mostrar outro detalhe muito importante, aí tem muito a ver com o VUNESP. A interpretação microestrutural, que é a interpretação por dentro. Veja bem, você precisa saber a macro, a VUNESP vai usar, tenha certeza disso. A microestrutural é opcional, é de banca para banca. Tem banca que usa mais, tem banca que usa menos, tem banca que nem usa, tá bom? O que é essa interpretação? Ela vai ocorrer, gente, no âmbito da palavra. A gente não fala no nível, não, tá? Nível é nivelação. Nivelamento, perdão. A gente fala no âmbito da palavra. Então ela vai se debruçar sobre isso aqui. Sobre a palavra. Que tipo de palavra? A palavra que abre a interpretação. Por isso que os professores... Ai, que feio ficou isso aqui, mas deixa pra lá. Os professores chamam de palavra-chave. Isso aqui foi um risco acidental, tá, gente? Então, os professores chamam isso de palavra-chave. Quando um professor... Por que o professor de português interpreta muito bem? Porque ele fica de olho naquela lupa mais precisa, certo? Ou seja, na palavra-chave. Ele olha os mecanismos de palavra-chave. E aí existem mecanismos estruturais da palavra-chave, que é você conhecer a função das classes de palavras. Por exemplo, você vai estudar verbo, né? Daqui a pouco essa interpretação vai melhorando, ela vai se aprofundando. Porque você começa a ver um verbo que traz uma ideia de previsão, um verbo que traz uma ideia de certeza. Na hora que o professor vai interpretar, ele olha, esse verbo aqui, ele é meramente hipotético. Então, quando a questão fala assim que o autor tem, o autor dá como certo, aí tem um verbo meramente hipotético, né? Tipo, um futuro do pretérito, a gente já sabe que não, entendeu? Então existe essa interpretação ali feita também consoante o valor da classe de palavra. Mas aqui para início de conversa, nós vamos aprender a palavra-chave para localização, tá? Ou seja, a palavra-chave de valor locativo, de valor de localização. Como assim? A VUNESP usa muito e você tem que ser esperto comigo, tá? Veja só, o que é uma palavra-chave de valor locativo? Se você, por exemplo, localizar, né, substantivos próprios no texto, o que é substantivo próprio, profa? Aquele que tem letra inicial maiúscula, nome de pessoa, nome de lugar, certo? O que vai acontecer? A banca te fez uma pergunta substantivo próprio, ela adora fazer isso. Aí você olha exatamente para o local onde está aquele nome próprio. Por quê, gente? Porque a interpretação, na microestrutura, é sempre coesa. O que é coeso? Costurado, tá tudo ali pertinho, tá certo? Então você pega aquele nome próprio e vai naquele local, tá bom? A banca também costuma usar, por exemplo, trabalhar com siglas, numerais. Tudo isso aqui não te faz ler duas vezes um texto, não. Isso aqui faz com que uma sigla você enxerga muito rapidamente. Vê lá uma sigla, IBGE, é tudo em letra garrafal. Então, o que vai acontecer? Você já olha e já sabe onde é que está. Como a interpretação é coesa, você vai localizar, tá bom? Então é isso. Existem também os mecanismos de valor, de campo semântico, tá? Que a gente vai descobrindo um pouco mais pra frente, que são importantes pra gente entender a estrutura, tá bom? Existem mecanismos de localização, não é?
das partes do texto, ou seja, a distribuição de texto, nós chamamos de microestrutura de distribuição. Tudo isso a gente vai descobrindo aos poucos aqui na aula e depois você vai ver que tudo faz muito sentido, tá bom? Bom, terminei esse blá 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 blá, vamos pro exercício. Ficou longo o meu vídeo, né? Não tem problema, é importante aprender. Quando você estiver diante de um texto, você pode até ler o texto todo, direito seu, não tem nenhum problema com isso. Mas quais são as partes que você vai ler com muito carinho para você render bem na interpretação? Introdução e conclusão. Por quê? Porque a introdução traz a tese para você, 90% dos casos, começando com chamados textos lógicos. A conclusão ratifica, confirma a tese para você ou traz uma solução para aquele problema inicial. Então vamos lá. Veja só, aqui nós temos, abriu aspas, né? Ele diz assim: a maior parte da população mundial vive hoje nas cidades. A maior parte vive nas cidades. Essas aglomerações de pessoas e concreto em que sobram problemas e falta planejamento. Então veja que ele explica o que é viver na cidade. Aglomeração de pessoas, então confirmou a parte da população, e concreto em que sobram problemas e falta planejamento. É o início da questão. A urbanização desordenada traz inúmeros desafios. Então veja que agora ele está, olha só, eu saí do primeiro período em que me apareceu esta informação, a cidade sobra problema e falta planejamento. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai ampliar, tá? Ele vai ampliar agora, ou seja, ele vai entrar no plano das ideias, ele vai entrar para o plano secundário ampliando aquela ideia inicial. A urbanização desordenada traz inúmeros desafios e uma certeza. Não há solução para a humanidade que não passe necessariamente pela transformação das cidades. Então ele fala, a solução passa pela transformação das cidades. É o que defende André Trigueiro, jornalista especializado em gestão ambiental e sustentabilidade. Então veja que já na introdução ele me trouxe a problemática, as cidades sobram problemas e falta planejamento. E não há solução que passe pela necessidade de transformação das cidades. Esse é o início. Vou para o fim. Vamos ver como que a conclusão se desenvolveu. Pessoal, depois, só um detalhe antes de ir para a conclusão, veja que o texto é do próprio André Trigueiro, tá? Que a banca trouxe aqui. Veja que é. Por que eu estou falando isso? Porque quando abriu aspas aqui, poderia não ser a tese, poderia ser uma frase de terceiros. Lembrando que a tese é do autor do texto, tá? Quando abre aspas, poderia ser uma frase de terceiros. Mas eu já tinha visto aqui embaixo que esse texto é do próprio André Trigueiro, tá bom? Então, mesmo abrindo aspas, pode ser de um outro texto dele, é a tese dele. Vou para o final. Trigueiro não considera a tecnologia inimiga da luta pela preservação do planeta. Ele não considera a tecnologia inimiga da luta. É o uso que se faz dela que definirá se haverá dano ou benefício. Olha só. Veja que ele falou que na cidade sobram problemas. Falta planejamento, sobram problemas. E que a solução para a humanidade passa pela mudança das cidades. E aqui ele termina falando de tecnologia. Que a tecnologia não é inimiga do planeta. Ou seja, não é inimiga dos seres humanos. É o uso que se faz dela que definirá se haverá dano ou benefício. Ela é apenas uma ferramenta e não uma solução definitiva para os graves problemas ambientais que enfrentamos e que nos ameaçam como espécie. Veja que ele termina falando da tecnologia, ou seja, ele quer dizer para nós que a tecnologia, né, se ela for bem utilizada, então eu vou agora depreender, tá? Dentro do que eu tenho aqui, tá, gente? Veja que eu não vou sair da objetividade. Se a tecnologia for bem utilizada, então nós vamos ter o quê? Solução para os nossos problemas. Não é a solução definitiva, mas ela pode trazer algum benefício, tá bom? Então ele me trouxe aqui uma conclusão neste caminho. Eu vi que a conclusão não é de ratificação tão somente da tese, porque ele entrou com outro assunto. Então entendo, entrou com outro assunto, está se caminhando para uma solução, ou pelo menos para a parte de solução da problemática. Vamos agora para a interpretação, que é a parte mais bonita. Segundo o texto, né, André Trigueiro aponta algumas causas da degradação ambiental. Gente, sempre a primeira pergunta é sobre a tese. Está lá no início, né? Causas para a degradação. Consumo consciente usa a tecnologia? Não.
Veja que consumo consciente é uma coisa boa. Se olhar a palavra-chave, degradação, tá no campo semântico da coisa ruim, tá? Campo semântico é um campo de valores, tá, gente? O valor menos e o valor mais. Você pode também fazer esse jogo. Criação de gado e aproveitamento de garrafas PET, não li isso. Desenvolvimento irresponsável e consumo desenfreado. Bom, lá fala que sobram problemas, né? E falta planejamento. Aqui eu não li isso exatamente naquelas partes, mas eu deixo porque irresponsável e desenfreado tem a ver com o campo semântico de degradação, tá? Economia nos cofres públicos e pedagogia exemplar, não. Isso aqui são coisas boas, coisas positivas. Ausência de planejamento urbano, ok. E falta de amor ao próximo. Lá falou que sobram problemas. O que eu vou fazer? Veja que eu fiquei em dúvida entre C e E. Então veja que a tese não me ajudou a solucionar a questão número 1. O que eu faço? Eu leio a primeira ampliação da tese, que é a informação secundária. Vamos ver se vai pegar nessa questão do amor ao próximo ou se vai falar de consumo. Aí só fazer isso aqui, ó. Olha só. Para ele, ou seja, para o autor, vivemos um modelo suicida de desenvolvimento e precisamos reinventar o sistema. Ou mudamos ou perecemos. A preocupação ambiental se reflete no consumo consciente, mas não no consumo que degrada a vida e que exaure os estoques de matéria-prima que são finitos no planeta. Então, quer dizer, o consumo consciente traz a preocupação. Se ele não está acontecendo, sobram problemas, tá bom? Então veja que ele não fala de amor ao próximo. E veja que aqui ele vai falar sobre o consumo consciente, ele vai dar exemplos, ó. Eu procuro economizar água e energia. O que é isso? Estratégia argumentativa, ele está dando exemplo. Separo o lixo. Basicamente, tento praticar o meu dia a dia, né? No meu dia a dia, aquilo que entendo como certo. Então, resposta, letra C. Tá vendo? Então, quer dizer, você fala assim, Júnior, se eu tivesse lido o texto, eu teria chegado a essa ideia. Poderia acontecer, mas pode acontecer também de você ficar em dúvida e errar o gabarito. Trabalhando com palavra-chave, você tem mais chances de trabalhar de forma mais segura. É como se você tirasse mesmo e soubesse exatamente em que ponto no texto está a sua informação. Vamos mais, né? Olha só, para a gente fazer essas 5 primeiras. O jornalista citou o caso de José Alcino Alano, porque o aposentado, gente, ele já deu um nome próprio aqui, José Alcino Alano. O que eu faço? Nem olhei para as opções agora, eu vou procurar o nome, né, do José Alcino Alano. Não é difícil achar porque é nome próprio, você localiza muito rápido, tá? E veja que a interpretação, gente, ela vai escalando. Você vai parágrafo a parágrafo na VUNESP, bacana isso. Veja só, ele falou que procura economizar água, tal. Estou longe da perfeição e não me considero um modelo, mas descobri a força daquilo que os educadores chamam de pedagogia do exemplo. Não importa o que você fala, importa o que você faz. É isso que move o mundo. Ele cita o caso do aposentado José Alcino Alano, da cidade de Tubarão. Ó, tá, a informação tá aqui. Que descobriu como fabricar coletores solares, né? Para esquentar a água do banho a partir de garrafas PET e caixas de leite Tetra Pak. Liberou a patente e permitiu que todas as pessoas ou instituições interessadas replicassem o invento gratuitamente, sem interesse pessoal financeiro. É um caso singular de amor ao próximo, comenta Trigueiro. Então vamos lá. O José Alcino Alano, ele cita o jornalista porque desenvolveu tecnologia de energia solar de alto custo? Não. Possui muito conhecimento de sustentabilidade? Ok, vamos deixar aqui. Contou com a colaboração de especialistas no assunto? Não. Mostrou-se consciente e desprendido de ambição material? Tá boa. Tinha interesse em adquirir prestígio com o invento? Não li isso. Olha, ele tinha muito conhecimento de sustentabilidade. Tá, essa informação eu posso depreender, eu posso entender que sim. Mas ele se mostrou consciente quando criou o mecanismo com as garrafas PET e com as caixas, né, de Tetra Pak, e se mostrou desprendido de ambição porque ele liberou o uso sem cobrar royalty, tá certo? Sem cobrar o direito de uso, tá? Dessa tecnologia. Então, resposta D de dado.
De acordo com o primeiro parágrafo, aqui é tal da informação localizada, tá certo? Você vai só naquela parte. Trigueiro afirma que as cidades devem. Então, primeiro parágrafo, aí você volta só no primeiro parágrafo. Ele diz, ó, a maior parte da população vive hoje nas grandes cidades, né, essas aglomerações de pessoas e concreto que sofrem problemas e falta de planejamento. A urbanização desordenada traz inúmeros desafios e uma certeza, não há solução para a humanidade que não passe necessariamente pela transformação das cidades. Tá bom? Então é isso que ele disse. Então, de acordo com o primeiro parágrafo, Trigueiro afirma que as cidades devem priorizar a coleta de lixo antes de qualquer medida, incentivar o consumo desde que não degrade o meio ambiente, restringir medidas como a praticada pelo aposentado, ensinar o cidadão a consumir moderadamente, rever o modelo de urbanização e propor mudanças desafiadoras. Gente, veja aqui, quando ele fala que a cidade, que é preciso, não é, transformar, né, fala, a sociedade só vai mudar se houver uma transformação, né, vamos dizer assim, das cidades. Então, qual é o assunto mais próximo que eu tenho aqui em relação a essa questão? Veja aqui, olha só. Priorizar a coleta de lixo? Não. Não tenho isso, tá? Porque priorizar é como se você falasse assim, olha, tá escrito que é um processo de transformação? Não deixa de ser. Mas se você der prioridade à coleta de lixo, você não tá falando exatamente sobre, como é que eu vou dizer para vocês? Sobre organizar a cidade, porque você pode coletar lixo sem separação. Aqui não diz nenhuma questão de consciência. Incentivar o consumo? Nunca, tá? Restringir medidas como a praticada pelo aposentado? Deixa aqui. Ensinar o cidadão a consumir moderadamente? A cidade precisa ensinar o cidadão a consumir moderadamente, mas o consumo não é consumir moderadamente. É consumir com consciência, não é? Então, fora. Rever o modelo de urbanização e propor mudanças desafiadoras? Veja que ele fala de transformação. A melhor resposta é a letra E. O gabarito, gente, preliminar, as pessoas não contestaram, deram como resposta a letra C, tá certo? Porém, quando fala restringir medidas como aplicada pelo aposentado, tá falando de restringir o que o cara tá fazendo. O cara, ele tem uma medida de economia, tá certo? De uso racional, tá certo? De recursos. Então, restringir significa, olha, evitar que muitas pessoas usem isso. Então, não tá bom isso aqui não, tá? Então, só não sei como que as pessoas não pediram para rever essa parte. Resposta à letra E. 4. Palavra-chave. Para o ex-ministro Rubens Recupero, então, palavra-chave, né? E vamos ver o que ele escreve um pouquinho. Se o governo defende o meio ambiente na Amazônia, o governo defende o meio ambiente, isso é positivo, e libera verba para a construção de frigorífico, aí já é o oposto. Veja só, essa sinalização de positivo e negativo você dá conforme o campo semântico. O campo semântico da preservação é uma. O campo semântico da construção de frigorífico perto da preservação da Amazônia é outra. Por quê? Construção de frigorífico, você tem mais matança, mais consumo, certo? Mais áreas dedicadas ao pastoralismo. Então, você tem essa questão que se opõe. Então, para o ex-ministro Rubens Recupero. Então, vou procurar, já até bati o olho aqui, ó. Por que eu vim direto aqui? Porque a banca vem na ordem mesmo, tá? É uma característica dessa banca. Ele diz assim, ó. O poder público também deve adotar medidas educativas e conscientes, ensinar que jogar lixo na cidade é um serviço caro e custa muito aos cofres públicos. Além disso, tem difundido o discurso responsável. Não é possível falar em preservação da Amazônia, ó, palavra-chave, tá tudo aqui pertinho agora, e liberar recursos para a construção de frigoríficos na região, o que estimula a criação de gado, né, responsável por 80% de toda a destruição já registrada na floresta. Como bem avaliou o ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Então, para o ex-ministro, se o governo, tá, defende o meio ambiente, né, a preservação da Amazônia e libera a construção de frigorífico, o que esse governo faz? Vamos lá. Pratica uma incoerência. Há uma incoerência? Sim, porque existem valores opostos entre o discurso adotado e a liberação da verba, certo? Ó, defende o discurso adotado, liberação da verba, né, para construção, tá aqui, ó, libera a verba. Tá vendo? Vamos ver se mais alguma coisa. Preocupa-se tanto com o meio ambiente quanto com o desenvolvimento da região? Não.
Revela publicamente o modelo de proteção ambiental a ser implantado? Não, porque ele fala, vai liberar verba, né, para uma atividade que destrói 80%, já destruiu 80% da floresta, né? Dá a entender que é possível conciliar a proteção com o progresso? Não, é exatamente incompatível, que é o que o texto diz. Instiga o cidadão a defender a mesma ideia? Não, ele não convida o cidadão a defender nada. Então, resposta letra A. E para a gente finalizar esse bloco, vamos lá. Em relação às ideias defendidas por André Trigueiro, é correto afirmar que ele... Gente, agora, uma dica importante. É a última questão de interpretação. Como a VUNESP, no maior conjunto de suas provas, trabalha de forma muito alinhada, não é? Isso eu vou dizer assim, 80% dos textos dela são assim, ela vem de forma alinhada. É claro que existem textos em que ela não trabalha assim, então a gente usa outra técnica. Mas como ela trabalha assim, em boa parte, é só você vir a ordem. Passamos por toda a argumentação, o que nos sobrou agora para analisar? A conclusão, tá? Então, em relação às ideias defendidas por ele, né, é correto afirmar que ele, agora é a última questão do texto, é a última questão de interpretação. Porque a questão que vem aqui, ó, é questão de vocabulário, é o outro, aí já começa a entrar, mesmo ainda pertencendo à interpretação, mas no outro assunto que vai transitar para a classe de palavras. Então vamos lá. Em relação às ideias defendidas por Trigueiro, vamos ao final, não é? Em que ele diz assim: Trigueiro não considera a tecnologia inimiga da luta pela preservação do planeta. É o uso que se faz dela que definirá se haverá dano ou benefício. Ela é apenas uma ferramenta, não a solução definitiva para os graves problemas ambientais que enfrentamos e que nos ameaçam como espécie. Quer dizer, a tecnologia, se bem empregada, pode nos ajudar de algum modo. Então vamos lá, pessoal. Em relação às ideias defendidas por Trigueiro, é correto afirmar que ele, não é? Deixou de encontrar caminhos para a preservação? Não, ele não deixou de encontrar, veja só. Ele aponta aqui ao finalzinho, tá? Uma possibilidade, sim. Projeta um grave futuro para o planeta, o que acontecerá no longo prazo? Tudo bem, ele diz que o uso da tecnologia é que vai nos indicar se haverá dano ou benefício. Então, ele não tem essa projeção com clareza. Reconhece que é impossível reinventar o sistema para salvar o meio ambiente? Impossível não, tá? Admite um cenário catastrófico, se haverá dano, mas aponta soluções possíveis, ou benefício. Essa informação é passível de estar correta. Atribui a falta de limpeza nas cidades a causa do problema ambiental? Ao final, não. Veja aqui, a melhor opção que eu tenho é a da letra D, tá certo? É a melhor. Pessoal, nem sempre a gente vai encontrar, isso é muito comum na VUNESP, aquela informação bem precisa no texto, mas você vai conseguir eliminar todas as outras que não são compatíveis. Você vai encontrar informação por compatibilidade, isso é muito comum, porque é o valor de campo semântico, o valor positivo, o valor negativo. Você prestar atenção em palavras-chave, igual eu olhei ali a palavra dano ou benefício, que me permite pensar num cenário de dano, que é a catástrofe, o benefício, a solução, mesmo que o autor não tenha dito isso com todas as palavras, entendeu? Tem bancas que são mais objetivas, tem bancas que são mais subjetivas, mas você vai se acostumando com essa ideia, tá? Veja só, olha, tudo bem, nós temos aqui 38 minutos já de fala, blá, blá, mas eu gastei um bom tempo te explicando o início, e se pensar, vamos supor então que eu tirei, não é? Aqui 28 minutos para resolver essas 5 questões. Eu não tirei 28 minutos para resolver as 5 questões. Eu dediquei 28 minutos para te ensinar a interpretação. E talvez você tenha aprendido mais interpretação nesta aula, nesses 28 minutos, do que em toda a sua vida pregressa, né, que você estudou aí na parte de interpretação, tá? Então a gente vai seguir com essa proposta. É o que a gente tem aqui no primeira turma, que é o nosso curso só de língua portuguesa, não é? Em que a gente resolve provas e sempre trabalha dentro da filosofia da banca aqueles assuntos que estão no edital. Então veja, interpretação é um assunto muito amplo, que tem muitas ferramentas, certo? Mas cada banca tem o seu recorte, a sua forma de pensar a interpretação. Então o que a gente tem que fazer é isso, é pegar esse recorte e aplicar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, a gente vai seguir aqui no primeira turma com mais exercícios dessa prova, a gente fala de outros assuntos.